Fala rapaziada, Rogério Lacerda mais uma vez trazendo um vídeo para você nessa segunda-feira. Hoje eu vou trazer aqui o nosso top 20 tradicional das segunda-feiras. E eu já peço aí para você fazer a sua inscrição, se inscreva no canal aí para ajudar o velhinho. Dê o seu like também, comente o vídeo, compartilhe. Hoje nós vamos fazer um top 20 de péssimos discos de ótimas bandas, né? É o que a gente vai falar hoje. A gente sabe que temos nossas bandas favoritas, mas em algum momento da nossa vida elas gravaram um disco ruim, uma bola fora que, né, destoa do resto da discografia, né? É muito difícil ter uma banda que tenha 100% de aproveitamento em sua discografia. Tem sempre algum disco que e você não pode ser aquele cara, vamos dizer assim, que só porque você gosta da banda, você não pode reconhecer que a sua banda favorita gravou um disco mais ou menos, né? Eu não tenho esse problema, cara. Tem um monte de banda que eu gosto que acaba vacilando, entendeu? Então é disso que a gente vai falar. São discos que você escuta, vamos supor, um disco do ano passado, né? De uma determinada banda. E tu espera o próximo lançamento, acha que vai ser superior e acaba sendo uma coisa terrível. É disso que nós vamos falar aqui, entendeu? Muitas bandas aqui eu vou falar, é uma coisa minha mesmo, que eu sempre tive essa impressão. Outras eu analisei vendo algumas pessoas falando, né, que aquele disco é horrível. Eu fui dar uma conferida, porque a gente não consegue ouvir tudo, porque é muita coisa. Eu, por exemplo, na minha discografia, muita coisa que eu ganhei, né, de alguns amigos que me deram pendrive cheios de discografia, outras discografias eu fui baixando e colocando dentro de pendrives. Então tem muita coisa, mas muita coisa que eu ainda não ouvi, e coisa que eu tenho há mais de 10 anos. Discografia de pelo menos aí tem umas 300 bandas que tem discografia que eu não ouvi toda, entendeu? Mas tem sempre uma bola fora. Então, sem delongas, nós vamos aqui para o nosso 20º lugar. Esse aqui é de doer, 20º lugar com ele. O ex-Beatle baixista, né? O sósia lá. História do sósia depois eu vou contar aqui no canal. Paul McCartney com o disco de 84, Give My Beggars to Broad Street, cara. Pô, cara, tu foi ouvir esse disco, meu irmão? Que disco ruim, como é que um cara dá uma bola fora dessa, cara? Tá aqui na nossa lista em 20º lugar. O Paul McCartney com esse clássico dos discos horríveis, cara. Como é que um cara tão inspirado, né? O cara vai gravar um disco desse, que é uma vergonha. O que será que aconteceu? Acomodação? Zona de conforto? Eu sei que está aqui em 20º lugar na nossa lista, o disco de 84, Paul McCartney, Give My Beggars to Broad Street. Em 19º lugar também, cara, que disco horrível, cara, que disco horrível, o disco do Van Halen 3 de 1998, cara, muito ruim esse disco. Apesar do vocalista, o Gary Cherone, ter feito um bom trabalho, né? Não é o vocalista que ficou muito tempo na banda, mas é um cara que, né, mandou bem, mas o disco é horrível. Você tem uma música mais ou menos que é a música de trabalho, que é Without You, né? Without You e a From Afar. Mais ou menos, mas que disco horrível. Em 18º lugar, ele que é o queridinho lá de todo mundo, cara, todo mundo paga pra ele, o pessoal acha que o cara é realmente um cara que não vai errar nunca, o cara é perfeito, mas nesse disco aqui, o Kill and Co. de 1991, vou te contar em 18º lugar, o Morrissey, você sabe que saiu dos Smiths, gravou um ótimo disco de estreia, mas esse segundo disco aqui, o Kill and Co, meu irmão, meu Deus, que música horrível, tal da Our Frank, cara, que música horrível, o disco inteiro é ruim, não dá pra ouvir, eu tentei e não consegui. Geralmente eu compro um disco, eu tenho alguns amigos que compram um disco, escutam metade num dia, escutam outra metade no outro dia, para assimilar melhor. Eu tenho que ouvir 1 ou 2 vezes o disco inteiro toda vez que eu compro. Esse aqui não deu. Em 17º lugar, por falar naquilo que eu falei no começo do vídeo,
Vocês sabem que eu, se o disco não tem jeito, eu não vou ficar, né, floreando, né, para dizer que o disco é bom quando eu sei que é ruim. E todo mundo aqui que acompanha o canal sabe que a banda do meu coração é o Pink Floyd. E mais uma Guma, galera. Uma Guma pra mim não dá. Uma Guma, pra você ter ideia, eu não tenho uma Guma, cara. Eu não tenho uma Guma. Eu tenho um vinil que tá, eu acho que tá com meu filho, tá em algum lugar que eu nem sei, nem vou correr atrás. O vinil. Eu tenho a coleção completa em CD, mas uma Guma, talvez eu compre para completar a minha coleção. Só para ter a coleção completa em CD. Mas vou te falar, uma Guma não desce. Eu tento dar valor às composições, à história do disco, né? Como eu falei aqui no nosso Dissecando, mas é um disco ao vivo, tá, beleza, e um outro disco só de experimentações, aqueles Sísifos, também a música ali é The Narrow Way, mas também não salva o disco não, cara. Então, tá aqui em 17º lugar o Pink Floyd. Eu sei que nego vai me jogar pedra, ainda bem que eu tô protegido aqui atrás da câmera, ninguém vai me acertar. Mas eu tenho que falar a verdade, cara, é uma decepção. Eu fui comprando os discos do Pink Floyd, claro que eu não comprei os discos na época do lançamento, né? Mas quando eu comprei esse aqui, cara, pra ouvir, meu irmão, não deu. Tá em 17º lugar o Pink Floyd, de 69, uma Guma. Que decepção. Em 16º lugar, esse aqui também foi uma das maiores decepções, cara. Os Stratovarius, ele vinha, claro que os Stratovarius tem uma coisa que no período do Timo Talk, que as músicas tinham um pouco mais do mesmo, né? Apesar das melodias, composições, toda a técnica da banda ser sempre irretocável. Mas eles lançaram um disco querendo ser diferente, ou talvez a crítica dizendo que eles estavam fazendo mais do mesmo, e lançaram um disco em 2005 chamado Stratovarius mesmo. Esse disco que você tá vendo aí, cara, meu Deus, foi o último com o Timo Talk, depois o Kurt Pelto e Jens Johansson assumiram a banda, e eu achei que eles começaram a variar mais no estilo da banda. Eu achei até bem legal o trabalho que eles vêm fazendo agora. Mas esse, cara, Stratovarius auto-intitulado, de 2005, eu comprei esse CD, cheguei em casa desesperado, doido pra ouvir. Quando eu botei no play, cara, que disco ruim. A única música que tem mais ou menos boa é a tal da Just Carry On. É Just Carry On? Just Carry On, cara, Just Carry On, mais ou menos que tem. E pô, o single foi um tal de Maniac Dance. Deus do céu, esse disco é indefensável. Em 15º lugar, nós vamos com um disco do New Order também. O New Order em 90 trouxe alguns discos muito bacanas, vídeo aí o Republic. Foi mandando bem. O New Order também são uns queridinhos, né? Eu tenho algumas ressalvas com a discografia aí do New Order, né? Tudo que eu acho espetacular não, mas tem sempre 60% de aproveitamento. Mas esse aqui, esse disco do New Order, cara, de 2005, tal de Waiting for the Siren's Call. Que disco ruim, tem a faixa título, tem uma tal de Jet Scream, que é mais ou menos, a tal de Craft também. Muito, mas muito mais ou menos. Tá aqui nossa lista em 15º lugar, o New Order, com esse disco horrível, cara. O disco é ruim, disco é ruim, meu Deus do céu, muito ruim. Em 14º lugar, outro disco também, esse aqui eu comprei na ocasião do lançamento em 90. Em 90 eu tinha comprado o Notorious, e eu tinha gostado muito do Notorious, apesar de ser um trio, né? O disco foi produzido pelo Nile Rodgers, aí o Duran Duran, né, com um disco espetacular, o Notorious. Depois eles lançaram outro disco que eu acho que é o Big Think, né? E em 90 lançaram esse, que eu achei que ia ser um descasso, cara, tal de Liberty. Comprei o disco, achei a capa meio tosca, né? Agora voltou a ser um quinteto novamente, com a adição de Warren Cucurello e o Sterling Campbell na bateria. E eu achei que a banda ia vir, né? Tinha um single, uma música tocando, a tal de Violence of Summer e uma tal de So Serious. Cara, mas todas as duas muito ruins, mas como eu não confiava em música que tocava em rádio, eu comprei o disco, cara, e quando eu cheguei em casa, que disco horroroso, o disco é muito ruim, que disco ruim, meu Deus do céu, cara.
Duran Duran é uma banda que eu gosto muito, mas esse aqui vacilou. A única música boa pra mim é uma música chamada My Antarctica, né? Que não virou single, não virou nada, mas é pra mim a única boa. O resto não tem jeito, não se aproveita. 13º lugar, também vocês sabem que uma das minhas bandas favoritas é o Depeche Mode, sempre acompanhei o Depeche Mode desde os meados de 80. Então é uma banda que eu sempre gostei muito do trabalho deles, e Dave Gunn, né, vocalista carismático, com a voz, né, potente, muito legal. E em 2003, cara, o Moçoilo, ele lançou o seu primeiro disco solo, o debut dele, chamado Paper Monster. Corri, jovem ingênuo, para comprar esse petardo, e quando eu pus na vitrolinha, que disco, cara, Paper Monster do Dave Gunn, é uma bela... Cara, é muito ruim esse disco, cara. Mas você não é fã do Depeche Mode? Gosta? Cara, esse disco, não tem como gostar desse disco, cara. O single do disco é o tal de Dirty Stick Floors. Que música feia, o clipe pior ainda. Então, as músicas ruins, lentas, hold on. Cara, eu não gosto nem de lembrar, cara. Uma das grandes decepções ao levar o disquinho pra casa foi ouvir o Paper Monsters do Dave Gunn, o vocalista da Depeche Mode. Miserento! Depois lançou algumas coisas boas. Eu gosto do Hourglass, gosto do trabalho dele com o Soul Savers, muito legal. Agora o primeiro, meu irmão, ele deveria tirar do catálogo urgente. Em 12º lugar, os caras das trevas, os brabões, Black Sabbath. Esse aqui, cara, todo fã do Black Sabbath sabe do que eu tô falando, né? Forbidden, cara, esse Forbidden aí de 1995, cara. Meu Deus, eu gosto muito do Tony Martin. Eu confesso que eu gosto muito do Tony Martin, cara. Pô, pra mim, o segundo ou terceiro melhor disco do Black Sabbath pra mim é o The Cross Purpose. Desculpa aí a galera que gosta do Ozzy, eu gosto, adoro o Ozzy, que gosta do Dio, gosto do Dio também, mas, cara, eu gosto muito do The Cross Purpose do Black Sabbath, talvez seja o meu terceiro ou segundo disco favorito. Mas esse Forbidden, cara, com Tony Martin, que é um cara que eu gosto muito no vocal, é horrível, cara. Para completar, também gosto dele, o ICT no Body Count. Eu tinha o CD do Body Count, também sumiu. Evil Dick. Mas ele cantando com Black Sabbath, cara. O ICT cantando com Black Sabbath. No way, no way. O disco é horrível, cara. O disco é horrível, desculpa quem gosta dele, mas eu acho Forbidden. Em 11º lugar, outro disco que foi também uma decepção na época que saiu, também eu estava curtindo na época, eu falei aqui na minha lista de synth pop que o A-ha, né, tem discos formidáveis, inclusive os mais recentes. Eles andaram numa batida, né, cara, lançou o primeiro, que é o... Take On Me, o nome do disco mesmo? Eu não lembro qual é o nome do Hunting High Low. Não lembro o nome do primeiro disco do A-ha não, mas depois veio o Scandal Days, o segundo, veio Stay On This Road, o terceiro, depois veio aquele East of Sun, sei que lá, of Moon, que é legal. Agora, quando lançaram esse Memorial Beat, que eu fui também comprar o disco e escutar por causa daquela faixa que estava tocando na rádio Dark Is The Night, pô, legal, a música é legal. Mas quando eu ouvi o disco inteiro, meu irmão, que disco, eu acho o disco horrível. Tem gente que gosta desse disco, eu ouvi um cara dizer que é o melhor disco do A-ha pra ele, cara. Mas o disco não tem melodia, não tem nada, o disco é horrível, cara. Esse Memorial Beat, cara, tem outro single lá, tal de Move to Memphis, que música ruim, cara. Nosso trabalho horrível, cara, do A-ha, então tá aqui na nossa lista em 11º lugar. Em 10º lugar, o The Rolling Stones com o disco de 86, cara. O Dirt Work. Ele é horrível, cara. É um disco que desde a capa o seu conteúdo é ruim. Desde a capa o conteúdo, cara. Cara, a única música boa que tem é toda Harlem Shuffle, que é o cover de uma banda, um cover de 1960. Nem as músicas autorais deles são boas. A melhorzinha é uma música que é um cover que eles puseram no disco. Então tá aí em 10º lugar The Rolling Stones com
Dirty Work de 1986. Agora, em nono lugar nós vamos com o outro também que foi uma decepção, cara, só decepção. Outra banda que vinha numa batida também, pô, só lançando discos espetaculares, uma banda respeitada, uma banda cult, né, por assim dizer, o R.E.M. R.E.M. me lançou em 2004 um disco chamado Around the Sun. Que decepção, cara, que disco ruim. A única música mais ou menos é Live in New York, mas também não é aquela música, é aquela para quando fazer o top 10, a tua coletânea, botar ela lá no fundinho. Cara, o disco, cara, é Around the Sun de 2004 do R.E.M. é uma das maiores decepções da música. Eu lembro do meu amigo Renato. Cadê você, Renato? Sumiu? Toca violão pra caramba, o maior fã do planeta Terra quando se fala de R.E.M., né? Nem ele gosta desse disco. Em oitavo lugar, nós vamos com David Bowie, com um disco de 1987 chamado Never Let Me Down. O David Bowie já vinha vacilando com aquela tal de Time Machine, né? O David Bowie já vinha mais vacilando com essa banda aí. Aí foi lançar o disco solo, Never Let Me Down. Mais ou menos também que se salva é a Day In, Day Out, né? É esse aí o nome da música. Day In, Day Out. Disco horrível também. Em oitavo lugar aqui do David Bowie. Que coisa estranha, cara. Disco ruim. Depois ele se redimiu com um disco que eu gosto muito. Black Tie, White Noise. Produzido também pelo Nile Rodgers do Chic. Ótimo disco. Em sétimo lugar eu vou com o The Who. O The Who, cara, com esse disco It's Hard. Disco também caquético de 82, cara. Tem a música Athena que eu acho legal. Legal. Não é ótima. E a faixa título, mas o disco também é outro disco horrível também do The Who, cara. Eles não começaram bem nos anos 80 não. Tá aí esse disco aí, né? Eu acho que foi o último deles dos anos 80, se eu não me engano, do The Who. Fraquíssimo disco, é uma vergonha, uma vergonha. Em sexto lugar nós vamos com o Emerson Lake Palmer de 78, Love Beat, cara. É mais um daqueles que tanto a capa, essa capa aí entrou na lista de piores capas de todos os tempos, tanto a capa como o conteúdo do disco é horrível, então tá aí. A única música que tem mais ou menos também é All I Want Is You. Não tem nada a ver com o som que você conhecia do Emerson Lake Palmer. Nada a ver com o som que você conhecia do Emerson Lake Palmer. Está aqui na nossa lista, então, em sexto lugar. Em quinto lugar eu vou com o Saint Anger do Metallica também. Esse aqui é carne de vaca, todo mundo sabe. É um dos piores discos já gravados na história. Também uma decepção, 2003. Tem a música Frantic, tem Some Kind of Monster, mas não é só em questão das músicas que o disco é ruim. A gravação é uma vergonha, cara. Aquela bateria, o kit, lá o set de bateria do Lars Ulrich, parece, cara, lata de Neston. Um som horrível, que gravação é essa, cara? Muito ruim. O Saint Anger do Metallica, cara. Não ouça esse disco, pode passar batido por ele. Se tem alguém que gosta, sorry, brother. Cadê? Quarto lugar. Eu vou com Yes Union, que também para mim não é um disco oficial do Yes. Sinceramente não é um disco oficial do Yes. O disco é um grande equívoco, esse disco do Yes, cara, né? No meu top 10 eu nem mencionei ele lá nos discos que ficaram de fora, porque foi um trabalho paralelo, né, que só levou o nome do Yes, né? Eu não gosto, com exceção da música Lift Me Up e Save My Heart. É disco de 91. Desculpa aí, eu sei que a galera aqui, a maioria gosta muito do Yes, mas esse disco, meu irmão, não desce, é péssimo. Em terceiro lugar, nós vamos aqui com Ozzy Osbourne. Eu fiz um ranking de álbuns aqui nessa semana passada do Ozzy Osbourne, dá uma conferida.
Undercover é um disco de cover, como o nome já diz, cara, mas super equivocado, disco de 2005. Ele pega umas músicas dos anos 60 e 70 para coverizar, mas não deu certo, não é legal, não é bom, não é agradável, entendeu? É para ouvir uma vez e deixar lá como peso de papel. Se você gosta, gosto é gosto, né? Agora, os últimos 2 discos aqui, cara, esses aqui são... Um vai ser surpresa, a galera vai dizer, mas não pode, não concordo, não aceito, não permito, não tolero mais. Iron Maiden, pra mim, um disco horrível do Iron Maiden, uma decepção, porque o Iron Maiden vinha assim, ó. Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, Seventh Son of Seventh Son, e me lançam no Pray for the Dying, cara. Mas e o Virtual Eleven? É o pior. É mais fácil escutar o Virtual... Desculpa. É mais fácil escutar o chatíssimo, horrível, longo Virtual Eleven do que eu escutar no Pray for the Dying, cara. Porque ele me decepcionou. O Iron Maiden vinha naquela batida só pancadão, aí vem com um disco daquele, cara. Um disco de uma banda de hard rock. Holy Smoke, Mother Russia, Bring It Down to Slaughter. Que isso, cara? Parece banda de garagem amadora compondo, cara. Não. E em primeiro lugar, é claro, eu volto e meio eu falo dele aqui, cara, é o Hot Space do Queen, uma das maiores bandas de todos os tempos. O Queen, com o nosso querido falecido saudoso Frederico Mercúrio, Fredinho Mercúrio, com o Hot Space de 82, cara. Você tem que escutar um disco inteiro até chegar na única música boa, que é Under Pressure, parceria com David Bowie, a única, só pode haver uma. Tá em primeiro lugar então aí o Queen com Hot Space de 82, cara, que miséria de disco ruim, que porqueira, cara. Ele deve ter escutado o disco algumas vezes antes de lançar, eu tenho certeza que eles tivessem bom senso. Esse troço não ia pra pista, cara, não ia pras prateleiras, não ia pra tua casa, meu amigo, você que me ouve, você que gastou seu rico dinheirinho, chegou em casa e escutou esse maldito desse disco do Queen, Hot Space. Tá aqui em primeiro lugar na nossa lista de discos péssimos de ótimas bandas. Tá beleza, galera? Seu like, se inscreva, comente, compartilhe, pode brigar comigo, mas é a minha opinião, valeu? Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!